Você assiste agora Alego News. Em sessão ordinária, 88 processos na ordem do dia. Anunciada a prorrogação do prazo de entrega de emendas à LOA 2022. Veja também, Comissão de Obras Públicas se reúne para apreciação de matérias. É agora, no Alego News. Boa noite. Sob a presidência do deputado Antônio Gomide, a Comissão de Obras Públicas se reuniu hoje. E, na ocasião, foram distribuídos 5 projetos para a relatoria. Outros destaques com Murilo Santos. A Comissão de Serviços e Obras Públicas da Alego apreciou vários processos. 5 deles foram distribuídos para a relatoria. Outras 2 matérias, que já estavam relatadas pelo deputado Doutor Antônio, foram votadas pela rejeição. Ao final da reunião, o presidente da comissão, deputado Antônio Gomide, comentou os trabalhos das comissões permanentes e perspectivas para 2022. Com a nova sede, com a nova forma de podermos estar atuando em relação, às vezes até dando maior facilidade para que a população possa já estar nas galerias, a gente tem uma maior movimentação e possamos, obviamente, aproximar um pouco mais a Assembleia, os projetos, da sociedade que, obviamente, ela quer informações dessa casa. E a obrigação é que nós tenhamos cada vez mais a presença, né, e podermos estar informando e falando aquilo que está acontecendo aqui na Assembleia. Que são projetos importantes, não só aqui da Comissão de Obras, mas, de maneira geral, esse debate é extremamente importante. E o desafio da Assembleia Legislativa é exatamente se aproximar do cidadão. E eu acho que esse é o cumprimento e o desejo que a gente tem para 2022, para que a gente na nova sede nós possamos ter uma nova prática também, uma nova realidade, uma aproximação maior com o cidadão. 88 processos legislativos na ordem do dia da sessão ordinária desta quarta-feira, 1º de dezembro. Ainda na sessão, foi anunciada a prorrogação do prazo de entrega de emendas para a LOA 2022. Confira agora as principais discussões de hoje em plenário na reportagem de Andréa Santana. Na tribuna, o deputado Amaury Ribeiro voltou a criticar o serviço prestado pela Enel. Ele apresentou um vídeo para os deputados, gravado por moradores da região de Santa Rita de Goiás. 400 famílias estão sem energia há 4 dias. Aliás, o próprio deputado apresentou um projeto de lei que prevê multa à Enel nos casos de falha no fornecimento do serviço. O projeto está em discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Para cada hora que essa empresa Enel deixar o consumidor sem energia, ela vai ter que repor esse consumidor em 5 horas. Então é uma forma que nós temos de punir essa empresa pelo desserviço que ela vem prestando ao consumidor goiano. O deputado Henrique Arantes questionou a proposta de emenda à Constituição PEC do Fundeb. Para ele, a aprovação é importante para que seja liberado dinheiro para o Estado e municípios. Não vi nenhum deles movimentando e tentando tratar esse assunto de uma forma diplomática, uma forma onde poderíamos chegar no entendimento da forma como vem distribuído o Fundeb. O Fundeb que é de fundamental importância para fomentar a educação do nosso país. O destaque da sessão de hoje foi o anúncio feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, que prorroga o prazo para apresentação de emendas da LOA, Lei Orçamentária Anual, do dia 3 de dezembro para o dia 10 de dezembro. A intenção da prorrogação é para dar mais prazo para os deputados poderem ouvir as lideranças, os municípios, os prefeitos, receber as demandas e poder dividir com mais calma as suas emendas. No sentido de acertar mais e de fazer mais justiça social. Então, a prorrogação é justamente para poder os deputados terem mais calma e mais tranquilidade para decidir as suas emendas. Após a sessão, os parlamentares se reuniram na CCJ. Na reunião extra da CCJ foram apreciados 2 processos de benefícios fiscais e a PEC, proposta de emenda à Constituição, que faz alterações na participação dos municípios na distribuição do ICMS, ambos com pedido de vistas, maior tempo para análise. Na comissão mista, boa parte das matérias apreciadas também receberam vistas.
Os parlamentares aprovaram alteração na legislação de normas gerais de licenciamento ambiental, de autoria do deputado Lissauer Vieira, presidente da Alego. Havia possibilidade de sessão extraordinária, mas foi cancelada. O DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis, completou 45 anos de inauguração em novembro. Na ocasião, foram anunciados pelo governo de Goiás investimentos de mais de 70 milhões de reais. Assista agora uma reportagem especial produzida pela TV Alego por Bruna Mastrella, que conta a história do maior parque industrial do estado. O ano é 1976. A presidência da República é ocupada pelo general Ernesto Geisel. O país se surpreende com a morte repentina dos ex-presidentes caçados pela ditadura militar, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Em Goiás, o valorizado papel de produtor agrícola abre espaço para um dos mais importantes marcos da industrialização do estado: a construção do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. O DAIA faz parte de um dos primeiros e mais efetivos planos de industrialização de Goiás. A meta era aumentar a geração de renda, empregos e a diversificação econômica do estado. Para constituir o distrito, foram desapropriados quase 600 hectares de área contínua para receber indústrias. Elas teriam à disposição água tratada, coleta de esgoto, energia elétrica e sistemas básicos de transporte e telefonia. Mas um dos principais atrativos decorria de um aspecto natural da cidade: a excelente localização e sua histórica vocação como entreposto comercial. Além da questão da posição logística, Anápolis está localizada numa região de solos muito férteis. E isso contribuiu para que a cidade se tornasse uma grande produtora agrícola. Para você ter uma ideia, na década de 20, Anápolis já era exportadora de grãos. Quando chega a ferrovia, esse ponto nodal ganhou um realce muito grande, e quando Anápolis, a partir de então, se torna um centro de distribuição, né? Tanto das mercadorias que eram produzidas em todo o Goiás, né? Então ele recolhia essas mercadorias para exportar para o Sudeste, e também era um ponto de chegada das mercadorias do Sudeste. Isso faz com que Anápolis se torne um centro comercial. Anápolis sempre se julgou uma cidade primordial para a industrialização do estado, né? Havia o que eles diziam lá, uma vocação natural da cidade, tanto que ela se auto-intitulava nessa época Manchester Goiana. Em 1970, e assim como em outros momentos da história, Anápolis constitui o entroncamento de Goiás, né? Não se cruza o Brasil leste a oeste, norte a sul, sem passar por Anápolis. Então, nós temos uma posição geográfica muito favorável, né? Somando essa localização geográfica, mais a tradição econômica de Anápolis, né, foi um centro de produção agrícola já na década de 20, se torna um centro de comércio, tanto varejista como atacadista, né, está localizado entre as duas grandes capitais, né, num raio de 1.000 quilômetros de Anápolis. Nós temos aí 70% do mercado consumidor atualmente. Então, Anápolis ele tinha todas as condições para receber esse primeiro distrito e tinha condições de fazê-lo prosperar. A concepção e concretização do DAIA são resultado de um complexo arranjo de forças, que passa por um contexto político mais desenvolvimentista, por tentativas de diversificar a economia goiana, até então agropastoril, e principalmente pela obstinação da classe empresarial anapolina. Os militares tinham um planejamento. Hoje já não se tem mais planejamento, o Brasil acabou. Mas naquela época eles queriam, é verdade, eles queriam fazer uma série de desenvolvimentos no entorno de Brasília para que se bloqueasse o fluxo migratório para Brasília. Porque na cabeça deles, Brasília era destinada a ser capital federal, e não bagunça como tem hoje lá, com entorno, etc, etc, etc. Então a ideia era se fazer distritos industriais e ocupar com indústrias uma zona que protegeria Brasília dessa migração predatória, eu diria assim.
A elite local sempre acreditou no potencial de Anápolis, né? Tanto é que em 1936 já se cogitava a criação da ACIA, né, Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Em 1958, já havia uma Associação Industrial de Anápolis. Então, veja, a elite econômica de Anápolis, ela tinha essa visão, né, à frente, essa visão de vanguarda. Quando o governador Irapuã Costa Júnior foi nomeado governador do estado de Goiás, ele me chamou para ir para a Secretaria da Indústria e do Comércio. E eu fui para a Secretaria de Indústria e Comércio naquela época, e naquela época nós não tínhamos uma infraestrutura apropriada para receber indústria. Então foi daí que nasceu o DAIA, o Distrito Industrial de Catalão e o Distrito Industrial de Itumbiara. São todos os três da mesma época. Foi concluído só o de Anápolis por ausência total, plena e absoluta de recursos para fazer os outros. Aí eu falei com o governador o seguinte: eu vou instalar telefone, energia elétrica e puxar água para os terrenos que as empresas vão construir, antes deles começarem. E fizemos isso. Conseguimos fazer isso. Então o pessoal acreditou na gente. E nós já estávamos com um sistema de água, esgoto, elevação, distribuição, asfalto de primeira. É no governo de Leonino Ramos Caiado que começam as primeiras tratativas, mas coube ao seu sucessor, Irapuã Costa Júnior, a inauguração do distrito no dia 9 de novembro de 1976. O economista Reinaldo Fonseca, que já é falecido, ele fez um anteprojeto bastante elaborado, até era mais um projeto do que um anteprojeto, para o Distrito Industrial de Anápolis. Esse projeto ele foi guardado e quando eu fui para o governo do estado, uma das primeiras coisas que eu fiz foi detalhá-lo e levá-lo ao presidente da República, que era o presidente Ernesto Geisel, e submeter a ele esse projeto. Mostrei a ele, ele viu com muita atenção, o presidente Geisel era uma pessoa preparadíssima, viu com muita atenção e me fez a seguinte pergunta, falou: eu estou disposto a apoiar o projeto. O Estado entra com quanto? Qual a porcentagem de investimento do Estado nisso com seus recursos estaduais? Eu disse para ele 20%. Ele falou: pois bem, nós vamos bancar os outros 80%. Então, logo chegou-se à conclusão que deveríamos fazer um distrito industrial, ou vários, a primeira preocupação minha foi arrumar dinheiro. Como é que nós íamos conseguir recursos para fazê-lo? Aí eu fui, naquela época, ao João Paulo dos Reis Veloso, que era o ministro do Planejamento. E de lá eu fui ao BNDES. Quando o Sultan começou a discursar, ele começou a chorar de emoção. As lágrimas corriam. E o presidente virou para mim e falou: moxa, mas como ele está emocionado. Falei: de fato, presidente, mas isso é uma aspiração muito antiga, que já há décadas que Anápolis tem essa aspiração de implantar aqui um distrito industrial, e hoje isso está se tornando realidade. De modo que a emoção dele é uma emoção justificada. Quando o presidente chegou lá, nós falamos com ele que aquilo lá jamais iremos esquecer os benefícios que o governo federal nos deu para construir aquela obra. As notícias correm e as primeiras indústrias tentam a sorte no local. Do ramo de cerâmicas e azulejos veio a catarinense Semina, seguida pela Precon, que produzia artefatos de cimento e amianto. O centro de gemologia representava a mineração e também chegaram siderúrgicas e metalúrgicas. Ainda hoje, estar num distrito industrial pode ser bem vantajoso. Houve uma boa corrida para o distrito industrial. Quando o presidente veio, a Secrisa era a maior indústria que estava lá, havia pequenas indústrias locais já instaladas. E havia um centro de gemologia, que era
era um centro da Metago, da Metais de Goiás, um centro de gemologia que foi um passo importante. Esse centro ele formava gemólogos, ele formava lapidadores de pedras preciosas, porque nós tínhamos aqui não só bastante diamantes, né, nos rios de Goiás, e na época tinha Tocantins também, produziam bastante diamante, como tínhamos esmeraldas, havia algumas minas de esmeraldas no estado, além de pedras semi-preciosas. Esse centro de gemologia foi muito importante durante bem mais de uma década, 2 décadas, eu diria. E as indústrias começaram a fluir. Hoje, se você sobrevoar o distrito, você vai ver que ele está inteiramente ocupado e está sendo até ampliado. Os distritos industriais, eles possibilitam que quando uma empresa vem para o estado, para uma cidade, ele já tem a infraestrutura, energia, água, acesso, circulação interna, os terrenos delimitados, muitas vezes terraplanagens prontas, que acelera a instalação e a atração de indústrias para o estado. Para uma indústria se instalar em um local dentro da cidade, ela acaba encontrando várias dificuldades relacionadas ao próprio local onde ela está instalada. Ela tem uma estrutura de ônibus trazendo seus funcionários, ela tem pessoas mais de lá também que podem prestar serviço, mas isso são benefícios muito pequenos em relação aos de um distrito industrial, onde você não tem vizinhos, pessoas físicas que podem ser perturbados durante o horário de descanso. Não podemos esquecer que muitas empresas trabalham durante a noite também, muitas empresas acabam fazendo alguma atividade que gera barulho. Atualmente, o distrito abriga mais de 140 indústrias de diversos segmentos, alguns com plantas fabris que chamam a atenção pela alta tecnologia empregada, como essa indústria automobilística. Outro destaque é o ramo farmacêutico. São mais de 20 empreendimentos dessa natureza, o que coloca Goiás como o segundo maior polo farmoquímico e também produtor de medicamentos genéricos do Brasil. O polo se conecta às demais regiões do país por meio de um sistema rodoferroviário, parte importante dessa estrutura e que garante o armazenamento e movimentação de mercadorias para importação e exportação, se deve ao Porto Seco, hoje gerido por empresa que detém a concessão pública de operações alfandegárias. São quase 400 mil metros quadrados onde funcionam postos da Receita Federal, Anvisa e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O professor Milton Santos, ele usava uma metáfora, né? Ele até diz que é uma metáfora porque ele dizia, olha, hoje é mais importante circular do que produzir. Lógico que é uma metáfora porque se você não produz, você não circula, né? Mas por que isso? É para ressaltar a importância da circulação. Porque a produção hoje ela é muito rápida e necessita de uma circulação muito rápida. Então, não adianta nada você criar polo em lugares onde você não tem a infraestrutura, a possibilidade de escoamento dessa produção é muito mais difícil, que não vai resolver nada. Indicadores econômicos revelam os impactos regionais desse polo, que tem a terceira maior população de Goiás, são quase 400 mil habitantes. A atividade industrial rende a Anápolis o segundo maior PIB do estado. Desde 2010, a cidade vem contribuindo com mais de 10% de todo o valor gerado pela indústria goiana. E mesmo na pandemia, Anápolis conseguiu manter saldo positivo de empregos, ocupando inclusive a 11ª posição no ranking Top 20 nacional. Esses números se refletem diretamente nas intensas transformações do espaço urbano de Anápolis. O DAIA ele traz mudanças profundas para a cidade, né? Tanto econômicas como na estrutura urbana, amplia, né, a arrecadação de ICMS, que vai mudar também os quadros econômicos.
não só do município, mas do estado também. E aí, para além disso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um acréscimo populacional, né? À medida que o DAIA vai se estruturando, a gente começa a perceber um crescimento da cidade na porção sul-sudeste da cidade. A partir do DAIA, um conjunto de infraestruturas foram sendo criadas para favorecê-lo. E isso a gente pode visualizar ao andar pela região sul-sudeste. São os anéis viários, né? Tentando dar maior articulação para essa região, maior circulação. Ela amplia a geração de empregos, né? Sobretudo a partir de 1999, né, com a lei dos genéricos, que o DAIA passa a receber o maior número de indústrias farmacêuticas, o número de empregos gerado é muito grande. Nasci em Pirenópolis, mas passei a minha primeira infância na cidade de Anápolis. Meu pai trabalhou no DAIA logo no início, na Precon, que fabricava telhas de fibrocimento na época. O DAIA, com certeza absoluta, foi uma redenção ao nosso município de Anápolis. A partir daí, o município de Anápolis, que é considerado o trevo de Goiás, o trevo do Brasil, eu até cito nas minhas entrevistas, o trevo do mundo, por onde passam aqui as mercadorias que são transportadas de norte a sul, de leste a oeste, praticamente todas passam por Anápolis. Dentre duas grandes capitais está a nossa querida cidade de Anápolis. E o DAIA foi uma redenção no sentido de alavancar o nosso município. Alavancar no sentido de apresentar indústrias, apresentarmos muitas empresas que para lá se dirigiram e hoje consolidam a nossa cidade como a Manchester goiana. Me lembro que era uma referência para o Centro-Oeste, uma referência em relação ao ICMS para a cidade. Isso aumentou muito a receita do município. E eu me lembro, inclusive, da Semina participar, como tinha muitos funcionários, muitos servidores, era a empresa, a indústria que tinha mais funcionários no DAIA, tinha time de futebol que disputava segunda divisão do estado, ou seja, era algo que tinha uma representação e um nome muito forte na cidade e no Centro-Oeste. Eis que os 45 anos de fundação chegaram. Sem um plano de gestão continuado ao longo desse tempo, alguns problemas surgiram e outros se agravaram. O distrito não atende adequadamente a demanda por água e energia elétrica, por exemplo. Essas limitações são vividas diariamente pelo engenheiro civil Cleiton Mendes. Ele compõe a diretoria de uma empresa familiar com 35 anos de atuação no local e que fabrica artefatos para a construção civil. A água fornecida hoje para nós, que é fornecida pela Codego, ela não só atende o distrito, como atende bairros de Anápolis. Foi uma condição que hoje Anápolis ela tem uma condição de falta de água muito grande. É uma posição crítica dentro de Anápolis. E nessa condição a demanda foi aumentando e, querendo ou não, as fábricas, o distrito ficou, né, vamos pensar assim, ele se tornou um agravante na condição de falta de água, né? Nós temos aí problema de água, nós temos problema de energia, queima uma lâmpada lá, não sabe se é a prefeitura, se é a Codésio, se é a Enel que tem que trocar porque está dentro do distrito, o município vai fazer um licenciamento, está dentro do distrito, o licenciamento é estadual. Então, eu acho que os centros industriais, para funcionar bem, sobretudo o DAIA, deveria ser passado para uma associação, por exemplo, do distrito, criar uma associação privada que ela poderia fazer a gestão do distrito, incluindo desde a arrecadação, a aplicação desses recursos. Nós estamos agora já buscando uma condição da energia fotovoltaica. Nós estamos em processo já de finalização, para não mais depender 100% da energia fornecida pela concessionária. Nós já tivemos muito problema, não é uma energia fornecida com qualidade, ela tem várias oscilações e isso para o equipamento, não só o meu como das demais indústrias, isso dificulta e isso cria problemas no equipamento. Ele tem que ter um formato diferente, não por concessão ou nada. Ele deveria ser administrado a gestão deveria ser uma gestão pública-privada, onde o público supervisiona a ação do privado. Você tem uma arrecadação, se faz um plano de aplicação, onde vai aplicar os negócios,
e se aplica com rapidez, não fica com toda essa dificuldade que é o poder público, ter que licitar, e depois tem problema daqui, não sei o que, vendeu uma área que não devia vender. Quer dizer, tem que se passar por uma forma de agilização. O empresário não espera quando ele quer trazer sua indústria para um estado ou para o outro. O que oferecer mais agilidade, mais condições, mais incentivos, mais condições de localização, como é o caso do distrito de Anápolis, que é um belo distrito, porém ele é inoperante. Até a celebrada logística está longe de alcançar todo o seu potencial, pois os planos de agregar novos modais de transporte seguem a passos lentos. Com o ramal que atravessa o Porto Seco, a ferrovia Centro-Atlântica, que liga Goiás a Minas Gerais e ao Espírito Santo, segue subaproveitada. Já a ferrovia Norte-Sul, que está sendo construída há mais de 30 anos e que tem seu marco zero em Goiás, situado justamente no Daia, só deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2022. E a tão sonhada plataforma multimodal, que interligaria as estradas de ferro, rodovias e o aeroporto de cargas, segue sem previsão de ser construída. A plataforma multimodal, a gente teria acesso a aviões de carga, né, com aeroporto de cargas, a gente teria acesso com a ferrovia Norte-Sul. Eu acho que para nós, matéria-prima a gente poderia trazer via aéreo, algum tipo de matéria-prima do nosso nicho de produtos aqui, poderia vir aéreo, e eu poderia mandar meu produto acabado via ferrovia. Hoje, o custo para eu mandar o meu material para Palmas é quase que 40% do valor do material que eu estou mandando. Então, se fosse via ferrovia, isso se tornaria infinitamente mais barato. A gente tem isso, sabe disso, né? Então, esse entrave da plataforma hoje é um impasse para nós, algo fechado, né? Que a gente poderia estar, na minha capacidade produtiva de 90%, eu poderia estar trabalhando 2 turnos hoje. Nesse momento ela está finalizando o trecho que liga Anápolis a Rio Verde. É um trecho bastante curto a ser concluído agora, mas ao mesmo tempo ele é complexo e justifica um pouco essa demora. Entretanto, nós vemos a partir do primeiro trimestre do ano que vem, do ano de 2022, um grande diferencial para novas empresas interessadas em se estabelecer na região, tanto recebendo cargas com menor custo e melhor qualidade das zonas de Manaus, quanto também expedindo cargas para aquela mesma região ou para o estado de São Paulo. Além de obras de infraestrutura, a busca por melhorias passa pelo aperfeiçoamento das leis que regem a instalação de indústrias por aqui. Isso garante mais segurança jurídica para atrair novas empresas e reduz os conflitos que vão parar na justiça. As marcas do tempo dão indícios de outro sério problema: áreas valiosas ocupadas por empresas que não funcionam mais. É que as primeiras leis que tratavam da instalação das indústrias se mostraram insuficientes e inadequadas. E também houve falhas de fiscalização dos contratos. O resultado? Longos processos judiciais, escassez de áreas disponíveis e estagnação. Algumas empresas faliram, né, não deram conta de tocar, e outras venderam área para outra. Então, hoje nós temos 45 áreas que não estão funcionando no distrito. As empresas que deixam de atuar no distrito, ela acaba que ela não quer perder o imóvel, ela não quer perder a edificação, ela não quer perder o terreno. Então a CODEGO entra com pedido de retomada da área e, logicamente, a pessoa que estava instalada vai judicializar. Então tem muitas dessas áreas, 99% dessas áreas estão judicializadas. Então a gente precisa de agilizar isso, né? Que a justiça faça essa demanda andar mais rápido para que a gente possa instalar novas empresas aqui. Nós já temos estrutura pronta, nós temos toda uma estrutura de asfalto, de energia, de água, de esgoto, né? E tem uma demanda reprimida aí, judicializada, que nós não podemos instalar empresas nesses locais. O volume de terreno que nós temos em todas as unidades nossas está pequeno, O nosso produto acabado, ele ocupa espaço. Ele me pede espaço para o estoque do produto acabado. E hoje eu estou com a capacidade produtiva trabalhando aí na casa dos 90%,
porque eu não tenho aonde estocar mais produtos. Pessoas que têm áreas lá há 20, 30 anos, nunca construíram nada, continuam com as áreas. Essas áreas deviam ser tomadas de volta, dar para indústrias que queiram construir. Os distritos não foram feitos para arrecadar dinheiro para o Estado, eles foram feitos para ser vendido em preços que sejam atraentes para as indústrias se instalarem no estado de Goiás e, sobretudo, num distrito industrial, que é organizado, já tem tratamento de esgoto, tem água, tem transporte público para os funcionários, quer dizer, tem toda uma estrutura para a indústria não ficar instalando em todo lado da cidade e, com isso, complicar a vida das cidades. No último levantamento que a gente teve, que eu tive na Codegro, na reunião da Codegro, mais de 200 empresas têm cadastro para se instalar no distrito de Anápolis. Então isso é uma quantidade muito grande e muitas das vezes isso está emperrado, judicializado, né? Muitas empresas têm a dificuldade de vir para cá, né? Porque tem áreas, nós temos áreas aqui disponíveis, mas não temos questão jurídica, está travando algumas demandas para que as empresas possam vir para cá. A gente foi obrigado a dividir as áreas, né? Dividir as unidades fabris, porque eu não consegui um terreno ideal que fosse ao lado da primeira unidade, né? Então eu tenho terrenos espalhados dentro da área. Foi a única condição que eu tive. Então eu tenho várias administrações para tocar as unidades nossas. Alguns desses entraves estão sendo sanados. O regulamento que rege a instalação das indústrias no local, por exemplo, foi flexibilizado. A gente conseguiu flexibilizar, e aí eu faço aqui um reconhecimento ao Conselho, né, que foi sensível à nossa demanda e nos autorizou mudar. Como, por exemplo, eu poderia citar a anuência para que a empresa possa ser vendida de um empresário a outro. Então, vamos dizer, um empresário fechou as portas por qualquer motivo, hoje ele pode procurar outro empresário que queira adquirir essa empresa e a Codegro simplesmente dá a anuência para que uma empresa passe. Não precise um processo de retomada dessa área e outro processo de assentamento da nova empresa. O negócio pode acontecer entre eles. Uma outra novidade também que a gente implantou ali foi a possibilidade de aluguel. Né? Porque do ponto de vista da Codegro, do ponto de vista do estado de Goiás, é muito melhor que uma empresa esteja funcionando, embora para nós não interessa se ela está alugada ou não, se é o dono que está tocando a empresa ou se é um locador que está tocando a empresa. Ela estando gerando emprego, estando gerando os impostos, estando gerando bens e serviços para a sociedade é o que interessa para nós. Uma nova filosofia de trabalho que antes de entrar na justiça para retomar a área, a gente entra em contato com o empresário, chama ele, explica das novas possibilidades para que ele possa fazer um negócio, né, que ele possa passar essa empresa para outra pessoa, ou vendida, ou alugada, ou mesmo sendo uma retomada de atividade, para que a gente possa evitar o processo. Porque o processo judicial ele é prejudicial a todo mundo. Para melhorar a segurança hídrica, o Ribeirão Caldas, que abastece o local, está sendo desassoreado. O sistema de tratamento da água contará com uma nova caixa de armazenamento e de um sistema de reaproveitamento de água usada para limpar os filtros de captação. Além disso, estão sendo perfurados poços artesianos e liberadas as outorgas para uso. De captação e de tratamento, nós temos uma capacidade muito boa e um sistema muito bem feito, muito bem elaborado. Energia não, energia nós ainda temos muito a desejar e já estamos construindo agora, já está com um projeto grande aí, tá também para ser votado na Lego, que é o projeto para trazer uma nova subestação. Para amenizar a falta de terrenos disponíveis, a Codegro tem conseguido ampliar o distrito por meio de áreas públicas doadas pelo Estado. É justamente numa dessas áreas que está prevista a construção de mais uma subestação de energia da Enel. Já está sendo construído já uma linha de transmissão, né, que vulgarmente as pessoas chamam de linhão, que vai chegar até julho de 2022, portanto daqui a 7, 8 meses estará concluído, aumentando bastante a oferta de eletricidade ali no distrito Daia. Então a gente espera que a partir de agosto do ano que vem tenhamos a eletricidade tão sonhada, né, para o crescimento ali no Daia.
Para além de melhorias em infraestrutura, o destino do DAIA passa também por diversificação do perfil industrial goiano e por geração de resultados que ultrapassam questões econômicas e produtivas. Se você for colocar na importância, a indústria de alimentos ela é uma das menos importantes, porque ela tem muito pouco capital agregado no produto, né? Você vai pegar, por exemplo, lá em Catalão tem lá a John Deere que produz uma colheitadeira de cana-de-açúcar. Eu não sei quanto é que está essa colheitadeira, mas quantos latinhas de extrato de tomate não tem que ser produzido para poder compensar a colheitadeira. Só que a colheitadeira você tem muito capital agregado nela e muita ciência e tecnologia, né? Então, isso faz a diferença. E é esse tipo de indústria que nós temos que procurar atrair, né? A indústria de alimentos ela é importante e importantíssima, não tenha dúvida nenhuma. Mas essas outras indústrias, daí é importante você criar polos de conhecimento. E essa é uma questão fundamental. Você não tem indústria se você não tem pesquisa, se você não tem produção de conhecimento. Então, é importante nós termos uma estrutura universitária, né, e que essa estrutura universitária trabalhe junto com as empresas. Essa é uma questão fundamental. O problema é que o Brasil, o empresário brasileiro, ele não tem esse costume. Ele prefere comprar tecnologia do que produzir, né? Porque a produção de tecnologia, o retorno é um pouco mais longo. Nunca nós vamos ter um Estado rico, com população rica, se nós continuarmos mandando as nossas matérias-primas, que é o nosso ouro, tudo que nós temos de bom, são a produção agrícola, a produção mineral, a gente continua mandando ela in natura para fora, exportando aí para a China ou para outros lugares, e não processando em Goiás, enquanto poderíamos dar emprego para os goianos. É uma pena. Se nós pegarmos o exemplo da China, por exemplo, se você quiser montar, se você tem uma empresa, né, e quiser montar lá na China, né, a China fala assim, não, você pode vir montar, só que você tem que trazer para cá a tecnologia e transferir ela aqui e garantir, ou seja, ela tem a contrapartida. O Brasil dá tudo e não tem contrapartida nenhuma. Que contrapartida o Brasil pediu para a Ford? Né? O governo da Bahia exigiu que a Ford transferisse tecnologia? Não. Né? Então, assim, veja, aí as empresas, para as empresas é ótimo, mas o que elas vão dar de retorno? É só emprego? O que faz a riqueza é a indústria. A agricultura faz produzir a matéria-prima. Agora, se ela for industrializada no Estado, como o Mato Grosso do Sul está fazendo e está enriquecendo a população de lá, criando empregos e tudo, nós vamos crescer no Estado. Se nós industrializarmos as nossas matérias-primas. Se nós não industrializarmos, nós vamos ter um Estado pobre que bota em cima do caminhão aí a soja, o milho, o minério, leva embora, vai para a China e não agrega nenhum emprego, nenhum imposto, nenhum benefício para os goianos. O desejo de transpor essas barreiras, no entanto, segue firme na vida daqueles que têm o DAIA como parte importante de suas histórias. Eu sou engenheiro formado há 20 anos e sonhei engenheiro de obra, de construção civil, e fui. Durante estágio e os primeiros 4 anos de formado, eu fui engenheiro de obra. Surgiu a oportunidade para que eu viesse trabalhar com eles, né, com um grupo, e assim eu vim, mudei. Para isso eu precisava mudar para Anápolis, mudar. E eu brincava que eu falei assim, em Anápolis eu não moro, em Anápolis é interior. E hoje eu estou muito feliz, mas muito feliz. Condição, qualidade de vida, Anápolis, tudo muito mais perto, pouco trânsito. O que o DAIA representa na minha vida é tudo. A formação, né, sou engenheiro mecânico, né, tenho a minha família, então assim, é tudo tirado, né, aqui do DAIA. Então, o que nos permite é ter um conforto, um lar, continuar estudando, é tirado aqui do DAIA. Se hoje a pessoa ingressa numa faculdade, se ela ingressa numa instituição Senai, ou se ela faz um outro tipo de curso, o primeiro emprego que ela imagina é o DAIA, porque o DAIA é que move o comércio.
O DAIA é que faz tudo girar. É através dos produtos que são fabricados aqui, são vendidos, que geram a economia para que possa ser gastada no centro da cidade. E com isso o Estado cresce, o município cresce. Então o DAIA é de grande importância para nós. Temos dezenas de empresas que já manifestaram interesse de vir para o DAIA. Dezenas de empresas que querem novas áreas para ampliar a sua produção em Anápolis e no DAIA. Isso traz para a gente realmente alegria e a ciência da importância do distrito, da importância do DAIA para Anápolis e para o estado de Goiás. A história do DAIA é uma história feliz. Foi o atendimento a um requerimento do estado de Goiás, principalmente do município de Anápolis. Foi planejado na época certa, foi implantado na época certa. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, promulgou a lei que suspende multas relacionadas à GTA, Guia de Transporte Animal, aplicadas em mais de 50 mil pecuaristas. A lei publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa vai garantir a suspensão de aproximadamente 350 mil multas arbitrárias aplicadas em mais de 50 mil produtores goianos. Dessa forma, as multas relacionadas à GTA, Guia de Transporte Animal, entre 2014 e 2017, vão ser perdoadas. A vitória para o setor produtivo só foi possível após o projeto da Governadoria sobre Código Tributário ter sido emendado no plenário da Assembleia pelos deputados Amaury Ribeiro e Hélio de Souza. Então temos orgulho de dizer que essa lei, dando anistia a todos os proprietários rurais que tinham multas do GTA, estão então com perdão fiscal retroativa a 2014. É a força da Assembleia em prol da população. É uma forma que o governo do estado tem de desfazer um erro que aconteceu no passado. Então, só deixando claro aí a esses produtores que busquem a sua regularização na Cefaz, na Agrodefesa, sobre a remissão dessas multas. A Lego realiza a sessão em homenagem ao Dia da Consciência Negra. A proposta foi feita pelo deputado Francisco Oliveira. Na noite desta terça-feira aconteceu uma sessão especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra. A cerimônia, que aconteceu no auditório Getulino Arteaga, contou com a presença de representantes de vários movimentos da causa negra. É o caso da Luzia Quilombola, que afirmou que a homenagem recebida honra os antepassados. Isso só mostra para nós que a luta não foi em vão, que valeram a pena o nosso antepassado ter lutado para ter o direito de voz, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui comemorando o dia 20 de novembro. Representando o núcleo de luta das pessoas negras na região sul do estado, a Raquel Cassimiro falou da importância e disse que não é só um dia, mas todos os dias devem ser lembrados como a causa negra. Eu espero que essa homenagem se estenda em outras políticas públicas, por mais oportunidades, por mais acesso a políticas públicas, a bens e serviços de forma igualitária. Autor da propositura, o deputado Francisco Oliveira, disse que a intenção da homenagem é lembrar que todos somos iguais. Nós estamos realizando essa sessão para que nós possamos não só homenagear pessoas, mas também trazer para o debate essa importante consciência de estarmos melhorando a cada dia para que essa desigualdade não exista, não só aqui em Goiânia, em Goiás, mas no Brasil e, obviamente, no mundo. Que todos possam ser iguais e que todos tenham a mesma oportunidade. E o seu Alego News de hoje fica por aqui. A você, um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã.